Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das cartas mais pessoais e, olha, mais urgentes de todos os tempos, a segunda epístola a Timóteo. E isso aqui não é só um texto antigo, não. É o testamento final de um mentor para o seu protegido, escrito literalmente à sombra da execução. Vamos juntos descobrir a mensagem poderosa que está guardada nessas últimas palavras. Essas palavras, elas são fortes, né? Elas ecoam através dos séculos. São a declaração de um homem que, já no fim da vida, olha para trás, vê um caminho cheio de lutas, de perseguições, e mesmo assim encontra paz na sua fidelidade. Essa frase é o clímax da carta e, pra gente, é o ponto de partida perfeito. É muito importante a gente entender o cenário aqui. Paulo não está escrevendo de um escritório confortável com um cafezinho do lado. Ele está acorrentado numa prisão romana, sabendo que seus dias estão contados. Então, cada palavra que ele escreve tem um peso enorme, o peso da mortalidade e a urgência de uma missão que precisa continuar. Então, nesta primeira parte, vamos explorar exatamente isso, o cenário e o estado emocional de Paulo. O que leva um homem, no corredor da morte, a pegar numa pena uma última vez. A relação entre eles é a chave de tudo. Timóteo não é só um colega de trabalho, ele é como um filho para o Paulo. E esta carta é o esforço final do Paulo para garantir que o trabalho de uma vida inteira não morra com ele. É a passagem do bastão, sabe? De um líder para o seu sucessor. A vulnerabilidade do Paulo aqui é notável. Ele admite que se sentiu abandonado, e ele dá nomes, o que torna a traição ainda mais cortante. O pedido urgente para que Timóteo venha antes do inverno revela um desejo profundamente humano de ter companhia nos seus últimos dias. Mas, olha só, no meio dessa solidão toda, surgem uns focos de lealdade. A história desse cara, o Onesíforo, que procurou ativamente por Paulo em Roma, se destaca como um verdadeiro farol de esperança. Mostra que, mesmo nas piores circunstâncias, a amizade e a fidelidade de verdade ainda existiam. Agora vamos para o coração da mensagem de Paulo a Timóteo. Sabendo de tudo isso, que conselho ele dá? A resposta é uma só, e é bem clara: perseverança. Esse aqui é o ponto crucial. Paulo diz basicamente para o Timóteo que o medo não é a herança dele. Pelo contrário, ele tem acesso a um espírito de fortaleza, de amor e de sabedoria. É um apelo para que Timóteo se lembre do próprio potencial e não se encolha diante dos desafios. E para tornar esse conselho bem prático, Paulo usa 3 metáforas muito poderosas, do dia a dia, que Timóteo entenderia na hora. Ele cria um verdadeiro manual para uma liderança resiliente. Cada uma delas ensina uma lição vital sobre como viver uma vida com propósito. A primeira imagem é a do soldado. A lealdade dele é única, singular. Ele não se distrai com as preocupações do cotidiano porque tem um objetivo maior: agradar ao seu comandante. A lição para Timóteo é ter um foco absoluto na missão. Em seguida vem o atleta. Para ele não basta só vencer, é preciso competir seguindo as regras. A integridade no processo é tão importante quanto o resultado. A mensagem é clara: o fim não justifica os meios. E por último, o lavrador. Essa metáfora ensina sobre trabalho duro e paciência. O agricultor investe o seu suor sabendo que a recompensa vai chegar na hora certa. É uma lição poderosa sobre diligência e sobre a confiança de que o esforço vai ser recompensado. Com esse modelo de perseverança estabelecido, Paulo vira a atenção para a maior ameaça que Timóteo ia enfrentar: o perigo das falsas doutrinas. E o antídoto para isso é o que ele chama de sã doutrina. Ou seja, o ensinamento fundamental, aquele ensinamento saudável que ele mesmo transmitiu. Paulo prevê um futuro onde a verdade se torna impopular. As pessoas vão procurar mestres que digam o que elas querem ouvir, preferindo mitos reconfortantes à verdade que desafia. Um aviso sinceramente super relevante para qualquer época, né? E Paulo não mede palavras sobre o perigo. Ele usa essa imagem médica chocante: gangrena. Uma doença que se espalha, corrompe e mata de dentro para fora. É assim que ele via o efeito dessas ideias falsas na fé das pessoas. O contraste que Paulo apresenta aqui é gritante. De um lado está a sã doutrina, que é útil, construtiva e leva à vida. Do outro, as ideias falsas, inúteis, destrutivas e que desviam as pessoas. Para Paulo, a escolha não podia ser mais clara. Então, qual é o plano de ação? Paulo dá a Timóteo uma estratégia em 3 passos. Primeiro, permanecer firme naquilo que ele já sabe que é verdade. Segundo, ser proativo e compartilhar essa verdade. E terceiro, fazer tudo com prudência, paciência e uma atitude de ensino, não de confronto. Isso nos leva à conclusão da carta.
onde Paulo volta a olhar para si mesmo, refletindo sobre a sua própria jornada e o seu legado que estava prestes a deixar. Aqui, Paulo faz um balanço final das suas relações. E a lista de quem o abandonou é dolorosa e bem específica. Demas, Figelo, Hermógenes, Alexandre. Mas no meio de toda essa desilusão, uma nota de fidelidade brilha. Só Lucas está comigo. Isso humaniza o Paulo de uma forma incrível, revelando o alto custo pessoal da sua dedicação. E apesar do abandono humano, a confiança final dele não estava nas pessoas, mas na sua fé. Ele afirma que mesmo quando todo mundo desamparou, o Senhor permaneceu ao lado dele, dando força para ele cumprir a missão até o fim. Esta é a sua declaração final de esperança. Depois do combate, da corrida e de guardar a fé, ele antecipa a recompensa. Não com arrogância, mas com a confiança tranquila de alguém que deu tudo o que tinha por uma causa em que acreditava profundamente. E assim a carta de Paulo termina, mas a sua mensagem ressoa até hoje. Ela nos deixa com uma pergunta essencial. Num mundo cheio de distrações, de pressões, o que significa combater o bom combate? O que significa perseverar por aquilo em que a gente acredita? Talvez a resposta comece por, assim como Timóteo, reavivarmos a chama que existe dentro de cada um de nós.